de terapia narrativa. Vocês já tiveram aula de terapia narrativa? Porque a Ana Clara é especialista no assunto. Ela dá aula na Universidade Paulista, tem 15 anos de prática clínica e veio aqui contar pra mim um pouquinho na continuidade do primeiro vídeo. Vai lá ver o outro vídeo que é sobre terapia narrativa, que tá incrível, e a gente conta um pouquinho mais sobre essa abordagem. Porque dessa vez a gente vai conversar com ela sobre como que é ser professora. Me conta, Ana, que desafios você encontra lá na sala de aula para contar para os nossos alunos, para os seus alunos, o que é terapia narrativa? Nossa, Carol, é um desafio mesmo, né? Eu acho que assim, primeira coisa, que é muito parecida até com o processo da própria terapia narrativa, é de resgatar o conhecimento que os alunos já têm de vida, de todo o processo que eles tiveram ao longo do curso, que às vezes eles chegam nesse momento que eles vão atender pensando assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei nada. Então, primeira coisa é a gente resgatar essa potencialidade, que é bem da própria terapia narrativa, né? E aí, no segundo momento, é ensinar como construir uma boa relação. Eu falo que a gente ensina construindo uma boa relação com eles, né? Então eu vou tendo que dar exemplos no meio da aula, explicando para eles por que eu tô falando uma coisa, o que eu tô com aquele objetivo, para que eles possam, quando eles começarem a atender, reproduzir, né? E construir o próprio caminho deles, assim, a própria história deles. Eu acho incrível que tenha uma faculdade que oferece um curso de terapia sistêmica, inclusive, porque eu sei que a maioria das faculdades de psicologia hoje em São Paulo nem oferecem esse tipo de aula como eletiva. Então eu fico muito feliz de saber que tem alguém ensinando essa abordagem para os alunos de faculdade. E isso também, quando eu fiz, a minha faculdade não tinha, né? Agora eu já estou podendo dar aula numa faculdade, então acho que isso é a gente está até vendo, né, onde que a sistêmica está chegando e dá um calorzinho assim, né, no nosso coração. Aliás, estamos aqui para isso, né? Para poder transmitir para mais pessoas essa nossa abordagem que está no meu coração, deve estar no seu também, né, Ana? Que a gente tanto ama na nossa prática. E eu queria comentar uma outra coisa sobre ser professora, ensiná-los a desconstruir e a chegar próximo da nossa prática, que é a prática relacional, que na verdade a psicologia narrativa na faculdade, na prática, também traz essa forma de vivenciar a relação como um primeiro contato com isso, não é? Exato. Eu acho que isso até entra numa coisa que eu também percebo, de um outro desafio, inclusive, né, de dar aula para eles, que é de desconstruir umas ideias patologizantes, que tá aí, tá no mundo, tá na faculdade também. Então, às vezes, a gente também tem que oferecer para ele uma outra visão de mundo, né, das pessoas, que é essa visão que a gente estava até falando no outro vídeo, das múltiplas histórias que as pessoas têm. Então, nessas múltiplas histórias, tem muitas histórias de recurso, de potência. Então, quando a gente começa a dar aula para eles, eu preciso contar para eles do novo paradigma da ciência, desse paradigma que não existe uma verdade absoluta, um só rótulo. Então é um processo que a gente vai desenvolvendo para que eles também possam adentrar nessa abordagem. Quando a gente desconstrói o diagnóstico, né? E eu não estou aqui querendo dizer que o diagnóstico não é preciso em alguns momentos, que a gente não tenha de fato benefícios, né? Isso, benefícios, ou que dar nome a algumas questões, justamente porque é isso que nos ajuda a seguir por algum tratamento. Mas a pessoa não se define pelo diagnóstico, né? E assim a gente também precisa desconstruir o pensamento dos nossos alunos quase formandos de psicólogos, para eles poderem vivenciar outras formas de estar no mundo, de vivenciar as experiências que eles têm, de poder conversar sobre isso com mais facilidade, sem se sentir aprisionados se estão falando algo que seja certo ou que seja ou que estejam praticando uma técnica exatamente, que existem possibilidades de ser e de viver
dentro de espaços terapêuticos, não? Eu acho que isso que você está falando, Carol, vem muito nessa noção de uma pessoa, seja ela aluno, seja ela paciente, complexa, né? Então, assim, é uma pessoa que está em inteira relação com o conhecimento que eles já têm, com o conhecimento que eles têm no dia a dia, com o conhecimento que eles têm das leituras que eles fazem. Então, a gente vai propiciando que eles se enxerguem como pessoas complexas para também poder enxergar as outras pessoas que eles vão atender como pessoas complexas, né? E não lineares, né? Uma pessoa que é uma coisa ou é outra coisa, sim, pessoas que são né? São uma coisa e outra coisa. Ana, me conta, eu tava pensando aqui, refletindo nisso tudo que a gente tá falando, e fiquei pensando se tem alguma situação ou alguma história que você possa contar lá da sala de aula que reflita um pouco esse pensamento, essa ideia que a gente está trazendo sobre vivenciar a narrativa, desconstruir, se desconstruir como pessoas. Bom, posso dar um exemplo assim que está acontecendo agora, né? Uma característica da narrativa é trabalhar com múltiplas histórias e também trabalhar com documentos terapêuticos, né? Então, o que seriam esses documentos? São situações onde a gente conta a nossa história e às vezes a gente pede que outras pessoas da nossa vida participem dessa narrativa. Então, elas ajudam a gente a contar a nossa história nesses documentos. Então, uma coisa que eu estou fazendo agora com os alunos foi, os alunos do semestre passado e do ano passado, eles escreveram cartas para os alunos que iriam iniciar essa disciplina agora nesse ano. No início do semestre, eles estavam lendo as cartas, então isso já cria uma outra história sobre as aulas, né? Então, olha, eles estão contando, eles têm a informação da história, a minha história como professora com os outros alunos, e agora eles estão construindo uma nova relação da minha história com eles, mas a partir de histórias que eles já ouviram por mim, porque as cartas foram muito engraçadas. Tem cartas que eles ficaram meio que dando até dicas de prova, sabe? Foram muito legais, assim. Então, e aí eu não sei pra onde isso vai caminhar. Posso te contar quando acabar esse semestre ou no final desse ano, eu posso te contar depois, sabe? Ai, volta, Ana, que eu adoro essas histórias, né? E você trouxe mais um elemento aqui que é a testemunha externa, né? Exato. Os documentos e as testemunhas externas. Tá vendo, pessoal? Tem muita coisa para falar sobre esse assunto e a gente vai ter que fazer um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar eterno, né, Ana? Acho que eu e você podemos conversar talvez 10 horas sobre isso, vai ser infinito. Exatamente. Aliás, não esqueçam de seguir essa pessoa incrível, @psi.anaclara. Gente, segue lá. Ai, queria muito agradecer sua participação, adorei que você veio. Obrigada. Esteja mais conosco. Obrigada. Vamos fazer aulas juntas, né? Vamos. Espero que você tenha gostado, que você tenha feito bom proveito e a gente se vê nos próximos.